Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje dia 9 de agosto de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo, e o Maduro cortou o Twitter, o X, lá da Venezuela, né? O site está fora do ar, é lógico, com VPN você consegue acessar, mas o site está fora do ar, né? Que coisa curiosa, como é que todos esses ditadores têm problemas com o X depois que o Elon Musk comprou o X? Inclusive o Maduro fala abertamente isso, não que é o problema do Elon Musk, coisa e tal. E isso mostra também um outro ponto que eu falo para vocês, né? Como é que pode? Por que ele precisa fazer isso, né? Porque a verdade é que ele já está no poder por conta do puro poder institucional, né? Com as forças militares ali, né? Se não fosse isso, já teria sido chutado para fora do poder. Então por que ele precisa proibir o X, né? É o que eu falo para vocês. A situação lá está mais instável do que as pessoas imaginam, né? Também teve mais governo Lula falando de novo sobre exigir atas das eleições e coisa e tal. Vai ficar quanto tempo, né? Daqui a 4 anos vai estar o Lula exigindo a ata da eleição, daqui a 4 anos já acabou o mandato do Maduro, né? E vai estar o Lula exigindo a ata da eleição. Que história é essa, né? Enfim, infelizmente, institucionalmente o Maduro não vai cair se depender das instituições venezuelanas. A questão é, as instituições estão cada vez mais frágeis lá, estão fragilizadas pelo mesmo motivo que estão fragilizadas aqui no Brasil, pelo uso da força. A força fragiliza as instituições, né? No momento que o Alexandre de Moraes manda prender as pessoas, proíbe questionamento sobre urna eletrônica e esse tipo de coisa, está optando por usar a força ao invés do argumento, e isso fragiliza as instituições no final das contas, né? Sempre que se recorre à força, as instituições são fragilizadas. Tem também um acordo proposto aí, assim, sendo destacado sobre um governo misto entre o Maduro e a oposição, em que o Maduro ficaria como presidente do país, mas nomearia o Edmundo González como primeiro-ministro para administrar a Venezuela. Eu não sei se isso daria certo, não me parece uma coisa factível, mas vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Magrinho para mostrar cadeira gamer, seus fãs do fórum Alter Space e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo do Maduro bloqueou o X na Venezuela por 10 dias, bloqueou o Twitter na Venezuela por 10 dias. É muito curioso como aqui o G1 fala como é uma coisa ditatorial, proibindo liberdade de expressão e não sei o que lá, e no entanto, quando o Alexandre de Moraes falou em proibir o X aqui no Brasil, não tem que proibir mesmo, porque o X não faz moderação de conteúdo, porque o X deixa... Olha só, o que o Maduro está falando lá é exatamente a mesma coisa que o Alexandre de Moraes falou aqui sobre o Elon Musk. Não porque o Elon Musk criticou a eleição brasileira e não pode ser um ataque à democracia e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, esse pessoal está se perdendo no personagem, né? Está se afundando porque fica cada vez mais clara a comparação entre o que acontece na Venezuela e o que acontece no Brasil, e eles não conseguem fugir disso, não conseguem perceber o problema óbvio, né? Aqui se errou também, né? Não vi evidência nenhuma de falha na totalização de votos ou na computação dos votos, mas a forma como o Alexandre de Moraes tratou as eleições, a forma como acusam todo mundo, qualquer um que criticar qualquer coisa se torna automaticamente um ataque à democracia e não sei o que lá, tem que bloquear as redes sociais, tem que regulamentar as redes sociais. A insistência nesse tipo de coisa, de censura, né, que é o que eles querem em última análise. O que é censura? É pura e simples, né? A insistência nesse tipo de coisa mostra como é igual o caso da Venezuela e do Brasil em termos de autocracia aqui, em termos de ditadura, né? Aqui, olha só o que diz o pessoal da Venezuela, o Maduro. A rede social X do Elon Musk violou todas as normas da própria rede social, incitando ódio, fascismo, guerra civil, a morte, o enfrentamento entre venezuelanos. Lembra que foi o Maduro que disse antes da eleição que se votarem errado, que vai ter guerra civil, que vai ter derramamento de sangue, né? Lembra do Maduro falando isso? Não, mas foi o X que está incitando a guerra civil, é o X que está causando o problema, né?
E eu já falei para vocês, essa visão é uma visão idiota desse pessoal. Primeiro, não é a plataforma. A plataforma ela quer divulgar a informação, quer que as pessoas fiquem ali mais tempo justamente por conta de ganhar mais dinheiro. Elas ganham dinheiro com anúncios na plataforma, então quanto mais tempo você ficar na plataforma, melhor para eles, né? O que eles publicam para você, o que eles passam para você, o famoso algoritmo da plataforma, é justamente aquilo que eles acham que você quer ver, né? E tentam fazer isso justamente para ganhar dinheiro. Então não é que exijam radicalismo político, nada disso, eles simplesmente colocam as notícias que você quer ver. Se tem algum problema com radicalismo, o problema é seu, você que já está querendo se radicalizar mesmo, né? Enfim, aí fala aqui, e aqui se respeita a lei. É muita cara de pau, né, meu amigo? O cara me faz uma eleição, chuta 2 números no final, sem nenhuma base de nada, sem somar nada, e diz que não, que se respeita a lei aqui. É a mesma coisa que faz o Alexandre de Moraes. O STF vira ali, enche a boca, não, que nós somos a casa defensora da Constituição. E daí ignoram a Constituição de cima e embaixo, ignoram o devido processo legal, ignoram qualquer semelhança com os bons princípios jurídicos e coisa e tal, mas enche a boca para falar que nós defendemos a Constituição e não sei o que lá. Um absurdo isso. Barroso, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, ela não que... Temos que... censura é impossível na Constituição brasileira, mas vamos fazer uma exceção aqui até o dia 31 de outubro de 2022 e coisa e tal. E a exceção está no ar até hoje, continua a exceção no ar. Um absurdo isso, né? Aqui, ó. Por isso foi assinada uma proposta feita pela Comissão Nacional de Telecomunicações que decidiu retirar a rede social X por 10 dias. Fora da Venezuela por 10 dias, disse o Maduro, né? Outra coisa engraçada desse negócio, duas coisas engraçadas desse negócio é que, primeiro, que as pessoas podem continuar usando o X, é só usar uma VPN, facinho de fazer isso, né? Um instante o pessoal resolve isso daí, tenho certeza que muita gente já está fazendo isso na Venezuela, e depois que eles acham que isso aí vai resolver o problema. É o que eu falo para vocês, é a eterna ilusão da esquerda de que o problema é que a tecnologia está contra ela. Não, a tecnologia não está contra a esquerda. A tecnologia elevou o patamar da discussão política de forma que as ideias da esquerda estão velhas. O problema da esquerda é esse, ela não percebe que o rei está nu, né? O Maduro está pelado, está todo mundo vendo que foi uma enganação que o Maduro fez, menos o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda continua vendo que não, que... E o Globo que fica tendo que rebolar para dizer que no Brasil pode bloquear o X. Bloqueia o X, Xandão, porque o Elon Musk realmente é da extrema direita e não sei o que lá. Ah, na Venezuela bloquearam o X, é ditadura, tá vendo? Censura, bloquearam o X na Venezuela, Maduro ditadura. Né? Impressionante como é que esse pessoal fica rebolando nessas duas coisas aqui, né? Enfim, de fato o Emanuel Rincon está mostrando que está realmente fora do ar o X lá na Venezuela. O Elon Musk ainda falou, o Maduro ainda falou, get out Elon Musk, saia Elon Musk, como se o Elon Musk fosse o responsável pelo povo da Venezuela querer liberdade, né? É aquele negócio, esse pessoal tá desesperado, tem que botar a culpa em alguém, aí fica inventando essas histórias do Elon Musk, coisa e tal, né? Enfim, tá aí o Twitter de fato bloqueado lá na Venezuela, segundo eles estão dizendo aqui. Parece que em alguns lugares ainda está mais ou menos 50%, mas a maior parte dos lugares está completamente desligado lá na Venezuela, né? É lógico que isso daí, como eu disse, é muito rápido de consertar, é só usar uma VPN, e mais do que isso, né? Isso não vai mudar nada, porque, de novo, é esse pessoal achando que as plataformas estão influenciando o povo. Não é, é o povo conversando entre si, é o nível da argumentação, da discussão política que subiu de nível, e aí as ideias da esquerda, as lorotas da esquerda ficaram visíveis, né? E aqui, bem, o partido do Maduro foi naquela reunião do TSJ lá, que é o STF deles lá, né, sobre a revisão dos resultados das eleições do dia 28 de julho, né? É lógico, é besteira isso daqui, porque, como eu já falei para vocês, lá acontece o mesmo que aqui. O judiciário deixou de ser uma força independente e é uma mera força de apoio ao governo, ao executivo atual, ao Lula, né? E vai ficar muito mais evidente esse tipo de coisa em 2026. Eu já expliquei para vocês que o processo vai ser esse. Agora, em 2024, o Lula vai perder feio. Eles vão chegar à conclusão o quê? Que erraram, que acharam que tirar Bolsonaro resolvia, que estão fazendo as coisas erradas, que tem que deixar a democracia seguir, deixar Bolsonaro ser candidato em 2026? Não. Eles vão achar que fizemos pouco, tem que censurar mais, tem que reprimir mais, tem que macetear a eleição mais ainda.
Vai ser essa conclusão que vão chegar o PT e o STF depois das eleições de 2024. E aí se prepara, porque como eu falei, em 2026 o Lula vai chegar tão desesperado quanto o Maduro, sem voto tanto quanto o Maduro. Os truquezinhos que eles usaram para eleger o Lula em 2022 não vão ser suficientes para dar a eleição para o Lula em 2026. Aí, meu amigo, eles vão partir para a mesma solução Maduro, de forjar número. Aí eu quero ver o pessoal da democracia aqui no Brasil, né? E aqui, lógico, a repressão chavista, muito similar à repressão do Alexandre de Moraes, aqui ó, jogando bombas, caçando pessoas nos bairros lá da Venezuela, né? Caçando opositores a qualquer custo, um absurdo isso. Aqui, gente sendo presa nas ruas e coisa e tal, sem nenhuma preocupação com o devido processo legal. O cara abre o processo, ele é a vítima, ele é o executor, ele é o investigador, ele é o juiz, ele faz tudo, só falta o Alexandre de Moraes sair na rua, prendendo as pessoas e executando as pessoas de uma vez na rua. É mais ou menos o que está acontecendo na Venezuela, né? Agora, mais uma nota conjunta do Brasil ontem pedindo as atas eleitorais, né? Brasil, Colômbia e México continuam nessa história de cadê as atas, cadê as atas? A oposição já mostrou todas as atas, aí está mais do que clara a derrota do Maduro. O problema é que o Brasil, a Colômbia e o México querem que o Maduro ganhe, querem que o Maduro invente atas, faça qualquer coisa. Quanto tempo mais vão ficar nessa de mostra as atas, mostra as atas, mostra as atas? O Maduro não vai mostrar as atas. Daqui a 4 anos vai estar o Lula também. Mostra as atas, Maduro. Cadê as atas, Maduro? Pois é. O David Smolansky está falando aqui que não há espaço para neutralidade nesses momentos. O Maduro quer levar o país para o obscurantismo absoluto. É isso daí mesmo. Foi o que fazem o Lula também, o STF aqui no Brasil. E é por isso que o Lula está nesse meio termo, né? É o que eu falo para vocês, em algumas situações não tem meio termo, meu amigo, não tem como ficar em cima do muro. Você tem que adotar uma posição. E é óbvio que o Maduro está errado nessa história, né? E o Caiado fez uma entrevista para o Estadão em que ele botou a coisa de forma muito certa, que governo e PT são cúmplices do Maduro. E é a mais pura verdade. Essa ideia do Lula, não que eu sou isento, eu estou exigindo as atas. Vai ficar quanto tempo exigindo as atas? Cara, as atas da oposição já estão aí, já foram auditadas, já mostrou que são verdadeiras. É só você olhar para as atas, você vê que são verdadeiras. E vai ficar quanto tempo mais exigindo que o Maduro invente as atas dele para poder justificar esse resultado dele, que está mais do que na cara que foi maceteado, né? Aqui, o Caiado falou aqui que achar uma explicação para o inexplicável. É uma ilusão achar que o Maduro vai entregar o poder. Não tem como você, por vias democráticas, agir contra um ditador. Não tem limite, não tem padrão de respeito às regras da democracia. Você está tratando uma medicação que não vai ter efeito algum. Ele é resistente a qualquer proposta democrática no país. É isso daí, o Brasil tem que se posicionar, fazer sanção contra o Maduro, isolar a Venezuela o máximo possível. É a única chance que tem para dar força para a oposição dentro da Venezuela conseguir derrubar o Maduro, não tem outra alternativa, né? Aqui a BBC faz uma reportagem super sem espinha. A BBC, vocês sabem que é de extrema esquerda, né? O pessoal lambe o Hamas, para vocês terem uma ideia, né? O pessoal da BBC. Mas ele diz aqui, ó, que apesar de não ter a popularidade do seu antecessor, o Nicolás Maduro ganhou a eleição com 51,95% dos votos. Que ganhou a eleição, BBC? Não ganhou nada, tá mais do que na cara que foi fraudada a eleição, né? Agora, eles falam aqui por que ele se mantém no poder? Apoio dos militares. É verdade. Isso, infelizmente, é verdade. É o que eu falo. Milico só atrapalha. Milico não ajuda em nada. Controle das instituições e repressão. Isso daqui a gente tem aqui no Brasil também. E quem tem o controle das instituições aqui no Brasil é o Lula. O STF virou um órgão subserviente ao governo Lula, né? Desde antes do Lula assumir, né? Porque durante o governo Bolsonaro já fizeram de tudo para descondenar o pinguço corrupto e colocar ele na presidência da República, né? Infelizmente é essa a verdade. Aí ele fala aqui do Putin também, mas eu digo para você que isso daqui eu não concordo não, tá? É verdade, o Putin tá apoiando o Maduro, né? O pessoal aqui do Brasil, o pessoal, entre aspas, da direita brasileira que apoia o Putin, tá apoiando o Maduro, né? O Putin apoia o Maduro. É lógico que o Putin apoia o Maduro, evidentemente que o Putin apoia o Maduro, né? É o eixo do mal. Venezuela, Coreia do Norte, Irã, Maduro, Lula, é essa turma toda. E o pessoal da direita aqui no Brasil, lindo, não, porque o Putin, olha que legal o Putin, não sei o que lá, o Putin anda em cima de um urso e não sei o que lá. Isso daqui eu não acho que é um fator, por quê? Porque o Putin está mais isolado que o Maduro no final das contas, ele está se quebrando lá, se ferrando completamente lá na guerra dele lá da Ucrânia, né?
Mas enfim, o problema é esse, o problema é que o Maduro não está isolado o suficiente. Tem essa coluna aqui do Francisco Rodrigues aqui no Estadão, falando sobre uma solução que foi apontada na Polônia em 1989, quando o ditador que tinha lá na época, o Jaruzelski, ganhou uma eleição fraudada e em segundo lugar ficou o Lech Walesa, né, que era a oposição na época lá na Polônia. E chegou na mesmo impasse, todo mundo sabia que a eleição foi fraudada, mas e aí, como é que faz, né? Porque os militares estavam do lado do cara, né? O cara fez uma solução, propôs uma solução que acabou sendo usada e acabou funcionando. Uma solução de transição que consistia no presidente eleito continuar como presidente por 4 anos, mas o país adotar o parlamentarismo. Então, o líder da oposição que ficou em segundo lugar seria o primeiro-ministro do país e, com isso, dirigiria todo o país internamente. O presidente ficaria só com as relações exteriores e, com isso, fizeram a transição, né? Como a oposição passou a assumir o governo, mudou as instituições e teve eleições limpas nas eleições seguintes, e daí, de fato, o pessoal saiu, a ditadura caiu e foi uma transição para a democracia. Acho lindo o que aconteceu na Polônia, não acho que tem espaço para isso na Venezuela. Esse pessoal está viajando aqui. A única alternativa é pressão, pressão, pressão contra o Maduro, ou então botar o exército lá. Está aqui a Folha de São Paulo explicando que a ditadura da Venezuela foi surpreendida pelo resultado da eleição, diz um ativista pró-Maduro, tá? Alguém do Maduro. É o que eu falo para você. O Maduro sempre ganhou a eleição, lá sempre teve fraude na eleição da Venezuela. Mas as fraudes eram fraudes do tipo as que o Lula fez aqui também, que o PT fez aqui no Brasil também. De comprar voto, de arrumar o pessoal lá nas sessões eleitorais, né? Principalmente o pessoal que tem curral eleitoral no Nordeste, coisa e tal. Aí, ou seja, fizeram esse esquemão aqui no Brasil, é assim que é a fraude do PT aqui no Brasil, né? Uma fraude que, se o pessoal tivesse colocado fiscais em cada sessão de votação, não teria acontecido. Agora não tem como provar essa fraude, então não adianta nem levantar isso mais. Aí, ou seja, eles tentaram isso lá também, sempre fizeram isso lá. Isso sempre foi suficiente, porque o país sempre esteve dividido, como o país estava dividido em 2022, aí uma pequena vantagem que você obtém com isso, você ganha a eleição. Só que o que aconteceu agora lá na Venezuela? A vantagem do Edmundo González foi muito maior do que a do Maduro. E aí surpreendeu o pessoal. É o que eu falo para vocês. Aí não dá. Aí pronto. Aí que o Maduro teve que fazer a fraude clara, a fraude óbvia, de chutar número e dizer que não, que foi não sei quantos por cento. Por quê? Porque ele não conseguiu fraudar a eleição de verdade, acabou tendo que chutar o número e ficou evidente para todo mundo a fraude disso daí, né? Enfim, esse é o tipo de coisa que eu falo que pode acontecer aqui no Brasil em 2026, porque o desespero da turma da esquerda vai estar equivalente ao desespero do Maduro aqui também, né? E finalmente, só para a gente se divertir um pouquinho, o Evo Morales caiu lá na Bolívia. Olha só, ele estava andando aqui, escorregou e caiu igual uma batata podre no chão. Esse pessoal da esquerda sul-americana realmente está cada vez mais podre, né? Cada vez caindo mais de Maduro. É isso que me dá esperança. Eu acho que a gente está numa situação muito ruim ainda, a Venezuela está muito ruim com o Maduro, o Brasil está muito ruim com o idiota do Lula, mas a gente está caminhando no sentido correto. Eles não vão conseguir se manter no poder por muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.